Primeira discussão do PLCE número 005/2022. Projeto de Lei Complementar do Executivo. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Assunto: altera a Lei Complementar número 05, de 28 de dezembro de 1992, Código Tributário Municipal. Apresentação do projeto. Quero aqui cumprimentar aqui a Anitta e também o Diogo Sasaki, os demais que estão presentes aqui na galeria, que são do Executivo, que estão aqui acompanhando essa discussão do projeto de lei. Bom, eu quero aqui dizer que esse projeto de lei é muito importante para o nosso município. Haja visto que o projeto de lei, ele visa, na verdade, uma adequação da lei federal. E essa lei, ela vai possibilitar muitas vantagens para o nosso município. Então, aqui eu posso falar sobre a questão de aumentar a arrecadação do município, a questão da adequação dos procedimentos que já existem, que estão em andamento, e também criar algumas penalidades, ou seja, aumentar umas penalidades que já existem, que estão totalmente fora do contexto atual. Então, ela vai visar justamente adequar essas penalidades no caso. Bom, atualizar o nosso Código Tributário, que é bastante antigo, é de suma importância. Por quê? Porque esse projeto que está aqui, ele vai estar atualizando o ISS-QN, que seria a arrecadação que normalmente, através da lei anterior, que ela fala que a lei complementar federal, que ela diz que, anterior, que dizia que os recursos, a tributação que ocorriam, ficavam para os municípios que têm realmente esse domicílio no caso. E essa lei não, essa lei agora, ela está alterando em que o município que está arrecadando esses tributos, que fica com esse tributo no caso. Então, isso possibilita que a nossa cidade, por exemplo, receba, por exemplo, ISS, por exemplo, de plano de saúde, de leasing, de consórcios, e também da administradora de cartão de crédito. Então, quer dizer, tudo isso aí se torna uma fonte de arrecadação para o município. Então, essa lei veio justamente para melhorar essas arrecadações que são tão necessárias para o nosso município. E fora isso, que também existem muitas sonegações, tá? E essas sonegações, elas também serão, por exemplo, cobradas, são multadas, e com isso os valores também que eram cobradas, que eram valores normalmente muito abaixo do mercado, e serão cobrados agora valores muito mais justos, né? Então, eu vou estar lendo agora aqui a justificativa, a mensagem do prefeito, que diz o seguinte. Através da mensagem, vocês vão entender melhor o que eu estou falando para vocês. Tenho a honra de submeter à análise dessa Egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar número 05, de 28 de dezembro de 1992, Código Tributário Municipal. A presente proposta legislativa visa alterar a Lei Complementar número 5, de 28 de dezembro de 1992, Código Tributário do Município, para se adequar às recentes modificações da Lei Complementar Federal número 116, de 31 de julho de 2003, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS-QN, e da Lei Complementar Federal número 175, de 23 de setembro de 2020. O ISS-QN é regulamentado pela Lei Complementar Federal número 116, de 31 de julho de 2003, e, como regra geral, o local do recolhimento desse imposto é do município
do domicílio do prestador do serviço. Porém, alguns tipos de serviços serão recolhidos no município do local da prestação de serviço, conforme inciso 1º a 25ª do artigo 3º da Lei Complementar número 116/2003. Em razão dos conflitos de competência gerados quando o prestador e o tomador de serviço estão situados em municípios diferentes, a Lei Complementar Federal número 175/2020 alterou a Lei Complementar número 116/2003 para dirimir conflitos de competência territorial quando há o recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS-QN, em relação a alguns serviços previstos na lista anexa da referida Lei Complementar. Assim, as novas previsões esclarecem que o ISS-QN deverá ser recolhido para o município onde está o cliente, que é o tomador de serviço, destino, e não mais na cidade sede do prestador de serviço, origem. Ademais, a Lei Complementar 175/2020 criou uma nova obrigação acessória para o ISS-QN, a padronização do instrumento de declaração por meio da DEPIS, Declaração Padronizada do ISS-QN, regulamentado pela Resolução CGOA número 4/2022, a ser cumprido em âmbito nacional pelos prestadores de serviço de planos de saúde, de assistência médica, plano de assistência médico-veterinária, administração de fundos, consórcios, cartão de crédito ou débito em andamento mercantil, leasing. Além disso, a alteração da lista de serviços exposta no artigo 130 da Lei Complementar número 5, de 28 de dezembro de 1992, se faz necessário para atender à resolução CGSN número 169, de 27 de julho de 2022, do Comitê Gestor do Simples Nacional, órgão federal vinculado ao Ministério da Economia. A resolução CGSN número 169/22 determinou que a MEI utilizar a nota fiscal de serviços eletrônicos de padrão nacional emitida por sistema informatizado disponível no portal do Simples Nacional, sendo que essa NFS-E seguirá a classificação da lista de serviços exposta na Lei Complementar Federal número 116/2003, sendo a aplicação obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2023, que faz com que o Código Tributário Municipal tenha a mesma classificação da lei federal. Dessa forma, a presente proposta legislatura visa adequar o Código Tributário Municipal de acordo com as novas regras impostas pela Lei Complementar Federal número 175/20. A resolução CGSN número 169, de 27 de julho de 2022. Destaca-se que o presente projeto de lei está em consonância com a Agenda 2030, atingindo os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável. Por fim, ressalto que esse projeto de lei possui um sólido escopo legal, conforme dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal, artigo 30, inciso 1º do artigo 61 da Lei número 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí. Observando as alíneas B e C, inciso 3, artigo 150 da Constituição Federal do projeto de lei, o projeto de lei entrará em vigor no exercício de 2023, respeitado 90 dias após a data da sua publicação. Justificando esses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Assina Isaías S. Santana, prefeito do município de Jacareí. Então, eu quero aqui solicitar aqui aos nobres pares que votem favoravelmente ao projeto de lei, para que possamos realmente ter uma melhor arrecadação em nosso município, que é tão necessário atualmente para o nosso município. E conto com o voto favorável de todos. Esse é um projeto que é importante para o nosso município. É bom lembrar que esse projeto não onera em nada, né, a população, os munícipes da nossa cidade. É um projeto aí para fazer adequação, para participar do convênio do governo federal, para que o nosso município possa arrecadar ainda mais. Hoje, deixa de arrecadar aí
alguns tributos para a nossa cidade. Então, é muito importante lembrar os vereadores e vereadoras, se alguns vereadores tiverem dúvida em relação a esse projeto, né, aqui está o representante do governo, do prefeito, que está aqui ao lado. Se algum vereador ou vereadora tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para que fique mais esclarecido para vocês, a gente suspende a sessão por 10 minutos para que vocês possam estar tirando as dúvidas. Não. Já que em vista nenhum vereador tem... Nenhum vereador tem dúvida, não... Já que nenhum vereador tem dúvida, a gente dá continuidade e o projeto está em discussão, tá bom? Boa tarde mais uma vez a todos. Quero aqui, de maneira especial, cumprimentar o pessoal do jurídico, em nome do Diogo, procurador do município, em nome da Delisa, cumprimentar o pessoal da Secretaria de Finanças, da Arrecadação Tributária. Mas quero lembrar que vocês hoje aqui representam muita gente que já passou pela prefeitura, que eu tive a oportunidade também de trabalhar. Eu, com pouca idade, com 20 e poucos anos, então já tem um tempinho, eu fui procurador fiscal e trabalhei com vocês diretamente, né? Então aqui quero lembrar da Elisângela, do Luiz Cândido, né? O Candinho que passou por lá, também o Luiz Carlos, que se aposentou comigo daí já lá no Instituto, e tantos outros que nos ajudaram a fazer com que a gente tivesse um pouco mais de controle na parte de arrecadação tributária, mas também enxergando o futuro, vendo quais eram as possibilidades da gente incrementar a receita do município de maneira correta, de maneira legal. E eu me recordo aqui que quando eu estava na Procuradoria, isso foi em 2002, se eu não estiver enganado, exatamente há 20 anos, eu tive a oportunidade de conversar com o então consultor do CEPAM, que é um órgão, um instituto que presta consultoria para os municípios, com o nosso prefeito atual, com o Isaías. E nós falamos sobre esse assunto. A gente tinha dificuldade de poder tributar a prestação de serviços médicos, tinha a questão do leasing. Então, eu estou falando de algo que há 20 anos já se discutia, há 20 anos já se buscava alternativas. E era um rolo danado. Muitas coisas a gente não conseguia comprovar, né? Então, tinha uma insegurança jurídica que trazia para nós um prejuízo diretamente no final de todo o processo, que é a população, porque não tendo uma arrecadação da forma que deveria, a gente tinha uma baixa capacidade, temos ainda uma baixa capacidade de investimento advindo do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. E eu quero compartilhar aqui com vocês que essa questão da tributação, especialmente desse projeto que estamos votando, né, se o recolhimento é no domicílio tributário ou no local da prestação do serviço. Eu sou advogado, então, no início dos anos 2000, havia possibilidade de você conciliar um trabalho na prefeitura com a advocacia, com o escritório particular. E eu me recordo de um caso
que envolvia grandes empresas, tanto da cidade de Jacareí, como da cidade de São José dos Campos. E eu, muito novo, me debrucei nos livros, gosto muito da área tributária, e é uma área específica demais, que hoje tem vários advogados, né, os mais jovens, que se interessaram, mas no passado não tinha muitos advogados que trabalhavam na área tributária. E eu fui procurado por uma empresa que prestava serviço para essas grandes empresas, e a ação era uma ação simples de bitributação, porque ele pagava em São José dos Campos e tinha que pagar aqui também em Jacareí. E eu fiquei um mês estudando esse caso. E eu tinha plena convicção, e estava muito cristalino para mim, que a gente ia ganhar essa ação, que não poderia ser retido na fonte como estava sendo feito em São José. Só que era uma ação milionária. Vocês imaginam no ano de 2003, se eu não estiver enganado, 2004, era uma ação milionária. E nós perdemos em primeira instância. Perdemos. Estranhamente nós perdemos. Não sei se por falta de conhecimento ou pelo envolvimento de multinacionais, mas enfim. Quando eu cheguei para o cliente e falei, olha, nós perdemos, só que agora a gente tem que recolher o preparo. Preparo, para quem não sabe, quando você vai entrar com recurso, você paga para você poder ir para a segunda instância. O valor era muito alto. E aí meu cliente falou assim, Hernani, você desculpa, eu já não aguento mais essa história. Deixa para lá, vou pagar seus honorários, mas eu não vou não. Não vou mais, sabe por quê? É muita gente grande, muita gente graúda, envolvida, e nós vamos perder lá em cima também. Então eu não vou tirar esse dinheiro no bolso não, mas infelizmente eu vou embutir no meu serviço. E quem pagou a conta, infelizmente, depois foi a população de forma indireta. E eu estou contando isso para vocês porque a falta de clareza na legislação traz embaraço para o poder público, como traz embaraço também para o particular. Então, através da Lei Complementar Federal 175 de 2020, hoje possibilita que a gente faça adequação em âmbito municipal da nossa lei local. Então eu fico feliz da gente estar conseguindo chegar nesse estágio, depois de 20 anos que eu comecei a trabalhar nessa área, né? Mas tem algo que eu quero destacar para concluir a minha fala aqui. A gente também está falando de sonegação. E a gente vive num mundo que se debate tanto, né, os princípios e os valores, tem tanta gente que bate no peito e que fala que é moral, que é isso, que é aquilo, e aponta o dedo, mas no fundo, é aquele que sonega no imposto de renda, é aquele que consegue sonegar no ISS-QN. Então, a gente não pode mais, a sociedade não permite mais que a gente beneficie um infrator como a gente vê em muitos casos. Por isso, muita gente reclama de termos muitos papéis, muitas leis, mas enquanto a sociedade, só mais um segundo, senhor presidente, enquanto a sociedade não tiver a educação como base, não tiver a cultura, tivemos a oportunidade, vocês acompanharam aqui, através do projeto da vereadora Maria Amélia e do Edgar, de beneficiar os artistas, a cultura da nossa cidade. Então, se a gente não tiver isso como premissa, que a cultura e a educação vão ser as molas propulsoras para a gente ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, a gente não vai sair do lugar. Então, dou os parabéns ao prefeito por estar, depois de 2 anos, estar encaminhando para essa casa um projeto para a gente ajustar a nossa legislação e que esse recurso venha para possibilitar mais investimentos na cidade, que a gente sabe que na área da saúde, na área da segurança pública, na área da mobilidade, nós precisamos e muito. Então, parabéns, prefeito, parabéns antecipadamente a todos os vereadores que vão votar favoráveis a esse projeto, e eu externo aqui meu posicionamento, obviamente, favorável. O projeto continua em discussão.
Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Manifestar justificar meu voto. É um projeto para a gente adequar a lei municipal à legislação federal. A gente não tem ainda um estudo de impacto financeiro, porque a gente não consegue estimar quanto o município vai ganhar, se vai ganhar ou vai perder. Um exemplo assim, a senhora que vai comprar um produto aqui nas lojas da Casas Bahia, quem recebe o imposto é onde está o centro de distribuição dessa empresa. Então, agora vem uma parte desse imposto, pode ser que aumente aí as nossas receitas. Serei favorável à aprovação desse projeto. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Minha Lua? Primeiramente, quero dar os parabéns para o prefeito Isaías Santana e para quem elaborou o projeto também. Claro que esse projeto não pode ser o contrário. Quando vai votar a favor da população, meu voto é favorável. Voto do vereador Valmir do Parque Minha Lua, favorável. Como vota o vereador Abner? Favorável. Como vota o vereador Dudi? Só contribuindo, mais uma vez, o município de Jacareí saindo na frente e se adequando a essa lei federal, que vai proporcionar realmente aí, claramente, esse aumento de receita para o município. Reflexo de uma gestão que vem contribuindo e sinalizando para o futuro bem-sucedido do nosso município. Então, meu voto é favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Quero primeiramente parabenizar a Anitta e também o Diogo e os fiscais, as fiscais, né, de tributos que aqui estão, pelo projeto, e saber que daqui a 90 dias nossa cidade, assim como o Dr. Rodrigo Salomão citou, estará recebendo esses tributos aqui em Jacareí, né? Então, que hoje eles vão para outras cidades, as cidades da origem de cada rede, e agora o município passa a receber esses tributos. Então, ficarei muito feliz, porque nosso rendimento, se Deus quiser, vai aumentar, viu, Rodrigo? Então, parabéns a todos pelo projeto, meu voto é favorável. Ei, faltou eu. Esqueceram de mim dois. Desculpa, Paulinha. Paulinho do Esporte, como vota? Favorável. Desculpa, viu, Paulinho? Projeto de autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana, assunto: altera a Lei Complementar número 05, de 28 de dezembro de 1992, Código Tributário Municipal. O projeto foi aprovado em primeira discussão por unanimidade. Próximo projeto.